TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, neste final de semana estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum. E a liturgia recorda para nós, neste final de semana, que Deus atua no mundo através dos seus discípulos, das suas discípulas. Por isso que o Evangelho deste final de semana quer mostrar para nós a escolha dos discípulos que são chamados por Jesus e são enviados para a missão. São enviados para cumprir o anúncio do reino de Deus. E é um evangelho que autentica esta catequese sobre a missão que os discípulos de Jesus tinham que ter no meio do mundo. Os discípulos daquela época, e esse evangelho também é para os discípulos de hoje, cada um de nós. A nossa missão neste mundo, fazer com que o reino de Deus aconteça no nosso meio. Primeiramente, é Jesus que toma a iniciativa de chamar. Ele que chamou os 12. Não foi os 12 que foram até Jesus. Nenhum dos discípulos foram lá se oferecer para a missão. Jesus os chamou. Sempre é assim. A primeira missão, a primeira iniciativa é do próprio Deus que nos chama, nos escolhe e nos envia. Jesus chamou 12, fazendo uma alusão às 12 tribos de Israel. E esse chamar os 12 significa a totalidade do reino de Deus, o novo povo de Deus. Deus chama a todos, não é mais um grupeto, não é mais este ou aquele, Deus chama a todos. Assim como hoje o Senhor chama a todos, todos nós temos uma missão, cada um uma missão específica, mas todos nós somos importantes nesse reino de Deus. Se nós olharmos, aqui não tem, nesse texto do evangelista São Marcos, quais são os discípulos, esses apóstolos.
nem fala de suas histórias, de suas vidas. Mas por quê? Porque Marcos quer dizer que o chamado é para todos. Deus chama a cada um para experimentar este amor de Deus. E também, Jesus, depois de chamar, envia. Envia sempre em dupla, 2 em 2. Primeiro, seguindo uma tradição judaica, que chamava sempre de 2 em 2, para que um apoiasse o outro, e para que também o testemunho que era dado, tinha sempre o respaldo de uma outra pessoa. Mas esse chamar também, enviar de 2 em 2, essa maneira de pedir essa evangelização, enviar para essa evangelização, é o espírito comunitário, a dimensão comunitária. Ninguém pode querer fazer as coisas sozinhos. Sempre preciso ter o apoio do outro. Por isso a dimensão comunitária. Envia 2 a 2. Jesus já queria incutir no coração daqueles discípulos, dos apóstolos, a dimensão comunitária. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, claro que é mais fácil a gente fazer as coisas sozinhos. É mais fácil. Muitas vezes nós temos que renunciar a muitas realidades, aceitar certas questões, mas é necessário. Para vivermos o reino de Deus, é preciso viver em comunidade, a dimensão comunitária. Jesus também envia esses discípulos falando o que para eles? Que eles vão lutar e vão expulsar os espíritos impuros. Mandar embora o mal. Podemos dizer que os apóstolos foram enviados para falar, para evangelizar e principalmente para lutar contra o pecado. Assim como hoje, nós também somos chamados como discípulos, como missionários, a falar contra o mal, a pregar contra o mal, não contra as pessoas. Muitas vezes nós nos preocupamos e tentamos lutar contra as pessoas, mas não é. A nossa missão é lutar contra essa estrutura de mal que vem escravizando tantas pessoas. O mal que vai adentrando nas nossas casas, nas nossas famílias. O mal que vai machucando as nossas crianças. O mal que vai distorcendo e que vai escravizando também a nossa juventude, nossos adolescentes. Então nós somos chamados como discípulos de Jesus, como discípulas de Jesus, a lutar contra esse mal, a dizer não a este mundo de pecado, dizer não a este mundo de corrupção, de tantas coisas erradas, e que nós temos um caminho melhor, que é o caminho de Jesus Cristo. As pessoas precisam disso, de ouvir esta graça. E Jesus também colocava para eles, meu irmão, minha irmã, a dimensão de olhar os lugares aonde chegavam, estar nos lugares, permanecer nos lugares, entrar numa casa, permanecer, fazer uma experiência com o lugar. Quantas vezes nós vivemos relações de amizade muito superficiais, né? Até mesmo nas nossas comunidades, a gente não se conhece. A gente não se conhece, não conhece a realidade do outro. Então, quando Jesus envia os apóstolos, os discípulos, fiquem nas casas e façam a experiência de conhecimento. Nós precisamos conhecer melhor aqueles que convivem conosco. Muitas vezes nos preocupamos com realidades tão distantes da nossa vida, e muitas vezes a pessoa ao lado da nossa casa, ao lado do apartamento que a gente convive, do nosso local de trabalho, a gente não sabe, talvez a pessoa está passando por problemas, por necessidades, até passando por questões financeiras.
faltando talvez alimento na própria casa, e a gente muitas vezes preocupado com realidades até fora do país, preocupado com campanhas fora do país, e muitas vezes nós não olhamos. O nosso olhar, claro, tem que ser um olhar missionário, tem que ser um olhar também para além fronteiras, mas muitas vezes nosso olhar precisa ser também aquele que está mais próximo de nós, próximos perto de nós, e nós muitas vezes não nos damos conta. Então quando Jesus fala para eles ficarem um tempo naquela casa, era para isso. E também esses irmãos e irmãs foram e pregaram para se converter-se, a dimensão da conversão, da metanoia, da mudança de vida. Como falamos de conversão, meu irmão, a conversão é necessária diária para todos nós. Todos os dias a gente precisa lutar para ser pessoas melhores, lutar para sermos homens e mulheres que façamos a diferença neste mundo. Esse é o nosso chamado, fazer a diferença neste mundo. O cristão é chamado a isso, a fazer a diferença. Nós não podemos nos contentar com este mundo. Nós não podemos nos contentar com as estruturas que foram criadas como que isso faz parte da cultura, isso faz parte da realidade do mundo. Não. Nós somos chamados como homens e mulheres a não concordar com as coisas, não concordar simplesmente por não concordar, mas não concordar e apresentar às pessoas, apresentar às estruturas uma solução de vida, porque esse é o reino de Deus. O reino de Deus vem para apresentar vida nova às pessoas, apresentar uma vida com Deus. E como as pessoas precisam disso? Meu irmão, minha irmã, como a necessidade das pessoas em experimentarem a vida nova. O Evangelho vem trazendo isso muito claro. Quando eles foram enviados para apresentar isso. Não foram para brigar, discutir com a religião judaica, se estava certo ou se não estavam. Não foram fazer isso. Não estavam preocupados com isso, mas foram falar dessa conversão, dessa mudança de vida. Apresentar uma solução para os problemas, para as dificuldades. E qual era a solução? Jesus Cristo. Hoje as pessoas tentam apresentar tantas soluções para tantas coisas, e a igreja tem a solução. Há mais de 2000 anos, a igreja tem a solução, Jesus Cristo. Por isso a igreja está de pé até hoje. Domingo passado nós celebramos a festa, a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, falando dessa igreja enviada a este mundo para dar respostas, para ser um sinal do amor de Deus. E hoje, nesse domingo, nós estamos vendo isso. Esse é o sinal de que somos propagadores do reino de Deus, sinal de que nós somos o amor de Deus para as pessoas. Como que Deus se manifesta? A forma principal é através de nós. Deus se manifesta através de nós, cristãos católicos, porque a igreja, meu irmão, minha irmã, a igreja não é a realidade física, o espaço físico. O espaço físico é importante, mas ele não é essencial. O essencial somos nós, esse corpo místico dessa igreja. Assim como os apóstolos foram enviados, hoje eu sou enviado, você é enviado, nós somos enviados, como discípulos, como missionários, para este amor de Deus, para que o mundo olhe para nós e veja, há uma solução. Meu irmão, minha irmã, que nós tomemos a responsabilidade de fazer com que esse mundo que vivemos possa ser melhor, através do nosso compromisso de discípulos, de discípulas, missionários e missionárias do reino de Deus. Que o Senhor possa abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família
e te ajudar a testemunhar o reino de Deus nesse mundo. Que através da intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de Santo Agostinho, Deus possa abençoar você e a sua família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.